eu queria falar um pouco sobre o que foi esse Fluminense e Inter de ontem, um jogo no Maracanã, com os dois times chegando a liderar o placar, grandes jogadas, aí teve uma falha do René e uma assistência do René, a expulsão do Samuel Xavier, o gol anulado por causa da mão do Mercado e uma grande noite do Cano que marcou 2 gols e terminou 2-2. Renato, considerando que o próximo jogo, o segundo jogo decisivo, vai ser no Beira-Rio, foi melhor para o Inter ou a reação do Flu com 1 a menos muda esse panorama? Bom dia, Domitila, bom dia, Perrone, bom dia, Alice, há quanto tempo? O negócio é o seguinte, a gente tem que olhar sobre 2 prismas diferentes. Se você olhar apenas pela questão do local do jogo, foi bom para o Internacional. Afinal de contas, ele não perdeu no Maracanã, e vai decidir em casa. Qualquer vitória de 1-0 classifica o Internacional. Mas se você olhar o contexto maior do jogo, aí eu diria que foi melhor para o Fluminense. Porque o Fluminense teve um jogador expulso, levou a virada e tudo levava a crer que ia sair com uma derrota no Maracanã, o que seria muito difícil de revirar lá no Internacional. Mas aí o Cano, sempre o Cano, que artilheiro é o Cano, né? Que coisa impressionante, né? Foi lá e fez o gol de empate. Então a torcida do Fluminense acabou saindo aliviada do Maracanã, acabou saindo esperançosa. Se com 1 a menos aqui a gente conseguiu buscar o empate, a gente tem condição de, com 11 contra 11, ganhar lá no Beira-Rio. Agora, foi um jogaço emocionante, Emer Valencia, Cano, John Kennedy, Ganso, o Maurício do lado do Inter, enfim, jogadores ótimos, né? E um jogo solto, né? Um jogo que dá gosto ver. Né? Nada daquela coisa posicional chatunilda. Não, vimos as coisas fluírem e aí realmente deu gosto de ver. Foi um jogo para encher os olhos de todas as torcidas, não só do Fluminense e do Internacional. E diante do que aconteceu no Maracanã, eu digo que a coisa vai completamente aberta para o Beira-Rio. Com uma ligeira vantagem do Internacional pelo fato de jogar em casa. Muito bom. Foi um jogaço tão jogaço que o estádio ali do Renato hoje está um pouquinho assim, ó, um pouquinho tortinho. É que abalou as estruturas aqui, entendeu? A arquibancada estava tão cheia, vibrando tanto, que agora deu uma entortadinha. É uma festa bonita também, né, Perrone, da torcida no Maracanã. Agora é um daqueles jogos que os melhores momentos têm 4 horas, né? Bom dia, Domi, Renato, Alicia, prazer estar com vocês. Foi divertido demais, né? Foi muito legal. Foi aquele jogo que começa a aparecer mensagem no WhatsApp, né? Vocês estão vendo o jogo, que jogaço e tal. Foi muito legal, assim, jogo ofensivo, o Inter encarou o jogo, né? Foi para cima, claro que aí a expulsão bagunçou tudo. Mas, assim, na minha opinião, assim, o que eu tiro do jogo todo é o seguinte: hoje, depois do que eu vi ontem, eu vejo Fluminense e Inter com mais chances de brigarem pelo título da Libertadores do que eu avaliava antes. Eu olhava e falava, o Palmeiras é muito favorito, deve passar pelo Boca, se chegar na final continua sendo favorito e tal. Não mudo a minha opinião em relação ao favoritismo do Palmeiras, mas eu acho que do Fluminense, em alguns momentos, jogou aquele futebol do começo do ano, que encantou todo mundo. E o Inter mostrou força também. Então, assim, além da vaga estar aberta, tudo pode acontecer no jogo de volta, chances aí praticamente iguais para os dois, a vantagem do Inter aí de jogar em casa, uma pequena vantagem, mas eu vejo que o saldo é muito bom para os dois mostraram muita força ontem. Agora, também, além de um jogaço, tivemos algumas reclamações de arbitragem, né, que está virando já constante, né, já virou, né. Agora, na entrevista coletiva, o Diniz disse o seguinte sobre a arbitragem. Em relação ao jogo, eu fiquei contente com o que o Fluminense fez. Ponto negativo do jogo de hoje, para mim, claramente, foi a arbitragem. Eu peço a vocês que vejam os lances. Primeiro lance que ele dá amarelo para o Samuel. O Valencia faz falta clara no Nino. Aí você pode até admitir que foi um lance que o juiz é o jogo de Libertadores, não dá qualquer tipo de falta. Então a falta do Samuel era uma falta normal que não merecia cartão amarelo. Mas é um lance claro de falta do Valencia no Nino. E depois, quando ele expulsa o Samuel, ele expulsa com uma convicção que eu achei que tinha sido uma coisa que eu estava até chateado com o Samuel. Eu falei assim, como o Samuel faz um lance desse? O Samuel nem encosta, o Samuel recolhe o pé, ele dá o segundo amarelo. Nem falta foi. Aí ele compromete o andamento do jogo.
O que a gente espera é que a arbitragem seja justa. Não é que não quer benefício de nada, zero. Que lá em Porto Alegre a arbitragem seja justa e que ganhe o melhor. O Inter é um grande time, vai estar com a sua torcida. Mas o juiz interferiu completamente na partida, no andamento do jogo hoje. Completamente. Não era um lance que o VAR poderia chamar. Porque o Samuel viu o lance agora, não faz nada. Não merecia nada. O máximo que ele podia dar uma falta de jogo, ele expulsa com uma convicção, que para mim era um lance assim, uma aberração, que o Samuel de fato cometeu um erro que não era para se cometer. E depois ele deu 3 minutos de acréscimo, o gol saiu, deu 3 minutos de acréscimo, a bola ficou, eles promoveram mais uns 3 ou 4 ataques, até ele terminar o jogo, praticamente quando fez o gol. Não subiu uma placa a mais, que era um minuto a mais, e deu 3 minutos, aí os caras atacavam, aí a bola ia para a direita, a gente defendia, para a esquerda, defendia, e deixa o jogo correr praticamente até o Inter fazer o gol. Então eu espero que na partida de volta, que a arbitragem ela consiga ser justa como deve ser. Ele também se irritou com uma pergunta na coletiva. Ei, Chorão, ei, Chorão. Todo técnico tem que reclamar alguma coisinha de arbitragem, né? Pelo amor de Deus. Essa pergunta, uma daquelas perguntas que elas são feitas, ela viria uma pergunta tão fácil de ser feita, mas assim, tão sem profundidade, porque assim, o que teve a ver o gol com a não entrada no lateral, que se você quer para acertar a defesa não ficou desacertada. O cara cruzou uma bola aqui, antecipou, o Arias foi para lá, porque faltava 2 minutos, já tinha acabado o jogo. Você achava mais coerente colocar um jogador frio? Então tá bom. Que é uma pergunta assim em cima do resultado do que aconteceu. Se não tivesse saído o gol, você não ia perguntar. Você quer discutir ou você quer esperar eu responder? Se quiser discutir, a gente discute. Você faz a pergunta, você tem que ficar debatendo. Você fez uma pergunta que é uma pergunta que... Então tá bom, você faz pergunta em cima do resultado, eu vou responder. Eu não mudei porque achei que não era para mudar. Você podia responder assim, se eu achei que fosse para mudar, eu teria mudado. A pergunta foi por que ele não colocou alguém na lateral logo depois que o Samuel Xavier foi expulso. E aí, Renato, o que você achou da postura dele? Não precisava, né? Eu acho que esse tipo de debatezinho sabe, o Diniz está fazendo curso para ser Abel. A Alicia vai ficar furibunda comigo. Mas ele está fazendo vestibular para virar Abel Ferreira. Pô, pelo amor de Deus, o cara ter direito de fazer essa pergunta e ele responder. É porque eu não achei necessário e não acho que o gol tenha saído pela falta de um lateral. Pronto, fim, segue a entrevista. Aí resolve ficar discutindo com o repórter, chamando a pergunta de rasa. Pelo amor de Deus, gente. O Diniz está muito nervosinho pro meu gosto. Imagina na seleção, ele que se prepare. Se ele acha que no Fluminense já estão começando a encher, imagina na seleção, quando tiver realmente uma derrota na seleção. Aí que ele vai ver o que é bom de pergunta. E é uma pena que ele tira o foco. Ele tira o foco de um jogo que, no final das contas, como disse o Renato, foi um bom resultado para o Fluminense, né? Eu, particularmente, achei justa a expulsão do Samuel Xavier. Não acho que é um lance que dá para chamar de absurdo, um lance, né, como ele quis colocar, como se fosse uma aberração da arbitragem, e aí ele tira o foco disso, né, de um jogo que o Fluminense conseguiu recuperar, né, num determinado momento, ali nos últimos 20 minutos de jogo, o Fluminense com 1 a menos tem o domínio da partida, cria várias chances, né, concordo com o Renato, que centroavante é o Cano, meu Deus do céu, e aí ele em vez de dizer conseguimos um bom resultado diante de uma situação adversa, ele leva tudo para uma coisa ruim, sai com uma nota amarga, em vez de dizer, né, transformamos esse limão numa limonada. E também o que é o futebol, né, gente? O Fluminense tinha tudo para conseguir um bom resultado dentro de casa, embora estivesse sendo dominado pelo Inter, mesmo antes da expulsão do Samuel Xavier, mas uma expulsão, um cartão vermelho pode mudar a história de um time numa competição dessa importância, né? O Fluminense, de fato, conseguiu segurar esse resultado e acho bastante triste que o Diniz tenha optado por usar a coletiva para sair de lá com esse tom deprê, né? Uma coisa para baixo, em vez de dizer conseguimos um bom resultado diante da situação que se colocou. Também vejo um ligeiro favoritismo do Inter e tô com o Perrone. Eu hoje, assim, a força que a gente viu ontem, né, a do Fluminense a gente também já tinha visto, mas esse é um momento diferente, a gente está falando de semifinal de Libertadores, né? Então a força que esses dois times mostraram num jogo deste tamanho os colocam bastante fortes aí para disputar uma final, seja com Boca, seja com Palmeiras.